Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar sobre o banditismo no município da Imperatriz. Inicialmente pedir para você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para sempre que postarmos novo vídeo o YouTube lhe avisar. Deixe o seu joinha, comente sobre o tema trabalhado, compartilhe com amigos, para que possamos devagarinho ir disseminando o nosso canal e as informações em toda a região da Itapipoca. Muito bem, então em vídeos anteriores já trabalhamos sobre a chegada dos portugueses em solo que viria a formar o município da Imperatriz, posteriormente Itapipoca. Esse processo de colonização iniciou-se ainda no século XVII e teve sua grande efervescência principalmente no último quartel do século XVIII, com a chegada de vários outros portugueses, principalmente na região denominada Sítio São José, na parte serrana daqui do município da Itapipoca. Esses portugueses, com eles veio o anseio da posse das terras concedidas por Sesmarias, pela coroa portuguesa, e aqui foram se transformando em latifundiários, agropecuaristas, dado que o gado, o boi, ele foi um animal que se adequou perfeitamente às condições climáticas do Nordeste brasileiro. Então nós tínhamos as fazendas, as grandes fazendas, em torno do sítio, principalmente na região da planície, região sertaneja, região da Caatinga, e com o crescimento populacional, os problemas sociais eles se agravaram, e principalmente o banditismo, o roubo de gado nas fazendas era comum por aquelas épocas. Os autores que escreveram sobre a ocupação do Ceará e sobre a ocupação da nossa região, como Soares Bucão, no caso específico aqui de Itapipoca, eles mencionam o roubo do gado nas fazendas, e era algo que ficava impune, dado que eram fazendas isoladas, tinham um sítio que mais tarde se transformou numa pequena povoação na região serrana, e essas terras, essa grande extensão de terra ligada ao município de Sobral, distante mais de 200 quilômetros, daqui de onde ficava a nossa antiga sede, quando fomos transformada em município em 1823. Os problemas eram muitos, e não existia a figura da polícia, não existia uma comarca, não existia juiz, nós éramos apenas extensões de terras ocupadas por fazendeiros isolados, à mercê de uma justiça que ficava no outro município, 200 quilômetros de distância da nossa região. Então esse fator do banditismo, do roubo do gado, e às vezes até da destruição das fazendas, de assassinato de proprietários, que era muito comum naquela época, no final do século XVIII, início do século XIX, ele foi crescendo dentro do Ceará, e aqui especificamente dentro da nossa região, do sítio São José, mais tarde povoação de São José. E associou-se então esse fator a outros fatores, a outros problemas que a população vivia no seu dia a dia, até que a população conseguiu a sua emancipação política em 1823. Aí vem o final da década de 20 do século XIX, a década de 30, 40, e na década de 40 surge dentro do próprio município da Imperatriz uma força ligada ao banditismo, comandada, um grupo
comandado por um cabra apelidado de Kunduru. Era filho natural da imperatriz, seus pais moravam na região ali denominada Serrinha, que fica ali após os Picos, o bairro dos Picos na atualidade. E esse cabra se tornou um dos bandidos mais falados dentro da província do Ceará naquela época, no século XIX, e mais procurado pelos governos provincianos, pela a força-tarefa de alguns governos, no sentido de aprisioná-lo, dado as barbáries que ele e o seu grupo cometia. E dentre essas ações de banditismo, uma das mais graves foi obrigar o parco da freguesia de Nossa Senhora das Mercês, na Vila da Imperatriz, casar uma menor, né, de idade, uma jovem de 14 anos, que eles roubaram da casa da sua mãe. A senhora era viúva já, e eles roubaram então essa menor e obrigaram então, né, na calada da noite, o padre Luiz Antônio da Rocha Lima casar essa menor a contragosto com um dos bandidos do seu grupo. Esse fato marcou toda a história do Kunduru, né, no século XIX, aqui dentro da região e no Ceará como um todo. E tinha-se uma grande preocupação, porque por onde ele passava, ele deixava seu rastro, né, assassinava pessoas por brincadeira, para rir da morte, né, das pessoas. Conta até que um certo dia ele mandou uma pessoa subir numa carnalbeira o mais alto que aquela pessoa pudesse. E aí quando a pessoa chegou lá no topo, ele atirou só para ver a queda do corpo da pessoa no chão e ficar rindo, né, da barbárie cometida. E tem crendices e até lendas relacionadas à figura do Kunduru na Itapipoca, de que a mãe dele seria detentora de orações muito fortes, que a polícia dava batidas na residência dos pais deles ali os pais dele ali na Serrinha, vistoriavam toda a casa, todos os arredores, e nunca conseguiam encontrar, que ele se encantava, como que se encantava dentro da própria residência dos pais. Na realidade, isso é apenas crendice, né, associada ao imaginário popular, porque segundo alguns autores aqui cearenses, ele na realidade, na residência da mãe dele, ela tinha um buraco, foi cavado um buraco, a sala onde ela ela fiava, né, o fuso, e embaixo do fuso tinha um pedaço de pano em que ela cobria exatamente a entrada do buraco. Quando eles sentiam que a polícia vinha se aproximando, ele entrava nesse local, nessa vala, e ela cobria e ficava ali quietamente, fazendo o seu trabalho, né, de fiar o algodão despreocupadamente. E a polícia vasculhava toda a casa e acabava não encontrando o Kunduru. Ele foi preso 2 vezes e conseguia fugir, porque ele era realmente, além de matar, de roubar, de obrigar padre a casar menor contra a própria vontade, ele praticava arrombamento de cadeias para soltar prisioneiros, né, dentro da própria capital. A sua ação criminal chegou até a atingir parte do Piauí e do Maranhão, segundo o Raimundo Aragão, em um dos seus volumes sobre a história do Ceará. E o mais grave de toda a ação do Kunduru, de fato, foi essa, né, que passou para a história. Esse registro oficializado por esse crime contra a menor, contra a sua mãe que era viúva, né, e contra a própria igreja, porque a igreja não costuma efetuar esse tipo de casamento. E o padre foi obrigado, do contrário, ele perderia a sua própria vida. Na década de 50 do século XIX, perdão, estou um pouco afônico,
assume o governo da província aqui do Ceará o Inácio Francisco Silveira da Mota. E uma das suas ações foi intensificar, né, ações contra o banditismo dentro do Ceará. Prender os líderes dos grupos criminais dentro do Ceará. E aí o Kunduru ele foi preso em 1852 e, devido ser considerado um bandido de alta periculosidade, ele foi conduzido para Fernando de Noronha. Ele não ficou preso no Ceará, né? Disse a história oficial que por lá ele se converteu, que teria se arrependido dos crimes cometidos, né? Mas as informações são mínimas, são limitadas a esse respeito. Mas, para o vídeo de hoje, é o que nós poderíamos apresentar para vocês. Um pouquinho do banditismo na Vila da Imperatriz, a impunidade antes dela ser transformada em município, né? E a ação criminal do Kunduru e os seus comparsas. Na realidade, ele não cometia esses crimes sozinho, né? Sozinho. Quando ele foi preso a primeira vez em 1851, ele foi preso, segundo o Batista Aragão, ele foi preso, mas com 3 comparsas. O documento, infelizmente, só cita o nome de 2. Jacinto Gomes e Vito Gomes Pereira. Esqueceram de registrar o nome do terceiro. E o Kunduru, ele era Antônio Ferreira Braga, da Serrinha, aqui em Itapipoca, né? Hoje Itapipoca, anteriormente Imperatriz, hoje Itapipoca. Foi um bandido que até hoje é discutida a sua ação criminal dentro da nossa região. Repito, poucas são as informações oficiais a respeito, muito mais crendice que trata da ação realmente do Kunduru na Itapipoca. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.